Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Irmãos, não se prega mais sobre salvação, né? Tem até uma canção que diz sobre isso, né? Porque pararam de falar do céu, como se Cristo não fosse mais voltar. Não se prega mais sobre salvação no sentido de alertar o povo para aquilo que está acontecendo à nossa volta. E hoje eu quero trazer essa mensagem, uma mensagem muito conhecida, porém eu quero que você conte comigo no seu dedo quantos sinais Jesus avisou e já se cumpriu ou está se cumprindo diante dos nossos olhos. Quantos sinais? Anota comigo, Mateus capítulo 24, verso 3, diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai vós, que ninguém vos engane. Irmãos, o que mais nós estamos vivendo é enganação mesmo. Os homens estão maquiando a verdade, entregando mentira. Céu na terra, fique aqui você vai ser próspero. Venha para a campanha da prosperidade, é a quarta profética. Está entendendo? Estão enganando o povo, ao invés de falar para o povo a verdade. Não ajunte tesouro aqui, porque isso vai se destruir. Ou avisar a todo momento, como os judeus sempre fizeram e continuam fazendo, lendo a mesma mensagem, mas alertando o povo daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus deixou por escrito. Eu acho maravilhoso isso dos judeus. Isso nós vamos ver em alguns textos bíblicos, que quando eles estavam reunidos em um determinado local, eles liam a mesma Torá, a mesma palavra. Para quê? Para deixar na mente do povo a mensagem do céu. Para deixar na mente do povo aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus falou. E a palavra de Deus, ela sempre se renova. Então Jesus disse assim, respondendo à pergunta dos discípulos: acautelai vós, que ninguém vos engane. E o que mais está acontecendo, né? Estão trocando a mensagem do céu pela mensagem da terra. Olha o que diz o verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal, vai contando no dedo que vai faltar dedo aí, hein? Então, isso aqui já está se cumprindo, né? Muitos virão no nome de Cristo dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, já estão, eu não vou dizer, eu não vou sair disso, tá? Mas muita gente está sendo enganada. No verso 6, ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, vai contando no dedo, ouvireis de guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Ou seja, guerra e rumores de guerras, mais um sinal está acontecendo diante dos nossos olhos. Tem mais aqui, ó, verso de número 7 diz assim: porque se levantará nação contra nação? Já está se levantando, sempre se levantou, né? Reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Opa, mais sinais aí que se cumprem todos os dias. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Já estamos vivendo aí esse princípio das dores, mas vai apertar um pouquinho mais, são vários sinais. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serem odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui eu vejo que há até uma visão de Deus que isso iria acontecer, né? Por causa do próprio homem. O homem, ele sempre foi corrupto, ganancioso e sempre desejou ser maior do que o outro. Por isso, as gafes, os erros, a nossa falta de senso de ridículo, né? A nossa falta de coerência, de temor a Deus, tem feito com que as pessoas mesmo de fora tenham ódio de nós, né? Porque a gente
contra os homossexuais, é contra alguém que tem uma outra religião. Então, esse nosso erro por falta de conhecimento tem feito isso aqui que Deus, através de Jesus, o Espírito Santo, né? Usando o Senhor Jesus já estava alertando que seria assim, né? Olha o verso 10, diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eu não vou falar de outros países, eu vou falar do Brasil, mas isso aqui tem acontecido no nosso meio, né? Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Você vê que as igrejas que hoje existem, uma saiu de dentro da outra, um traiu o outro. Um bispo fez isso, aquilo, o outro foi expulso da igreja, abriu uma outra igreja. Então é isso aí, né? E uns aos outros vão se odiar. E eles vivem se degradando. Mas não é por causa de alma, não, é por causa do dinheiro. Então tudo isso tem se cumprido diante dos nossos olhos. Verso 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, falsos profetas então, é profeta do Pix, é o tal do Joma. Ih, rapaz, falsos profetas é o que não falta. Eu acho que esse sinal aqui é o mais forte de todos. E vai enganar muitos, e engana mesmo, porque eles têm vários seguidores, não é difícil. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você está contando no dedo quantos sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Isso aqui é mais um que já está aí. Você vê que hoje se mata por R$1, se mata porque um olhou para a cara do outro e não gostou, se mata porque você entrou numa rua e aquela rua ali ninguém te conhece, se mata porque você faz um sinal de 2, de 3, de 4, sei lá. Você tem que andar assim, com as mãos escondidas, porque se você pentear o cabelo, você é de uma facção. Então você vê que o amor está totalmente frio. Se atira no próximo simplesmente por prazer. Então tá aí, mais um sinal, amor totalmente congelado. Amor é iceberg, né, o que nós estamos vivendo. Verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É o que tem acontecido. Os homens aprenderam o PNL, a produção, a mentalização, né, linguística do ser humano. Ele aprendeu o comportamento humano e ele consegue fazer alguns sinais que os humanos, sem conhecimento bíblico, acreditam que é algo da parte de Deus, e acaba seguindo muitos mentirosos e falsos profetas e falsos cristos. Verso 25: eis que eu vos tenho predito. Olha a palavra, Jesus está dizendo, eis que eu estou falando para vocês antes de acontecer. Tudo isso vai acontecer. E está acontecendo, irmãos, está diante dos nossos olhos. Verso 26 tem mais sinais. Porque se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, e se disser também que está no interior da casa, não acrediteis. Foi isso que Tomé fez quando Tomé não estava dentro da casa, e depois que ele apareceu, os discípulos disseram, o mestre esteve aqui. E Tomé falou, opa, eu só acredito se eu colocar as minhas mãos no ferimento dele, porque ele próprio avisou que muitos iam dizer que está dentro da casa, está aqui, está aquilo lá, como muitos hoje fazem igrejas aí, né, feita pelo homem, e diz que Cristo está lá, que a mão de Deus está lá, meu irmão. O próprio Senhor Jesus falou, quando vocês ouvirem isso, não acredite, porque não é desse jeito não é comércio não. Verso de número 29 diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, isso aqui que ainda não aconteceu, mas está bem perto, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Só esse verso 29, irmãos, que ainda não aconteceu, mas os outros, e tem mais sinais que está diante dos nossos olhos. Verso 30, então aparecerá no céu, né, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos e terras lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31, ele enviará os seus anjos com rigor, tal e tal e tal. Então você vê aqui que todas as manifestações que Jesus falou já se cumpriu. Agora tem mais uma aqui, irmão, ó. Verso 3, presta atenção, de 2 Pedro capítulo 3.
Olha o que Pedro falou. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha, esse sinal aí então, e Pedro disse que seria quando isso, nos últimos dias. Se hoje você vê pessoas brincando de ser crente, zombando das coisas espirituais, fazendo vários tipos de piadas com as coisas que são santas, isso é escarnecer. São escarnecedores. Então Pedro disse que isso iria acontecer quando? Nos últimos dias. Já estamos vivendo porque os escarnecedores estão aí. Verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles zombam ainda, né? Porque desde dos que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, extinguiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas perece o mundo então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, pega isso aqui, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então você vê que essa terrinha tão bonitinha, que tem gente que ama mais essa terra do que aquilo que Jesus prometeu, está sendo reservada para um grande estrondo, para um grande fogo. Verso 8, mas amados, pega isso aqui, irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Pedro diz isso, é nos alertando. Por quê? Tem gente que acha assim, eu vou me converter no ano que vem. Tem outro que diz, eu vou me converter quando tiver mais velho. Olha a orientação de Pedro através do Espírito Santo. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, fica alerta. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor, isso aqui que nós temos que ficar ligado, virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então todas essas especulações de que um meteoro vai se chocar com a Terra, é verdade, irmão. É verdade. Não é esse aí que os homens ficam ditando, sinalizando como se eles soubessem de alguma coisa. Não. É aquele que a Bíblia diz que vai acontecer, né? Um grande estrondo vai acontecer, e essa terrinha que o povo é apaixonado por ela, ela vai ser queimada, totalmente destruída. Olha o verso 11. Havendo por de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade. Então ele diz que tudo que tem aqui será destruído, havendo por de perecer todas essas coisas. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor Deus. Ou seja, Pedro está dizendo, que pessoas vocês têm que ser nesse momento aí, que vocês não têm noção de quando é que isso vai acontecer. Vocês têm que ser uma pessoa santa, de muita piedade, aguardando e apressando para a vinda de Deus. Ou seja, sempre em sentinela ligada, aguardando, porque você não sabe quando essas coisas vão acontecer. Aí diz assim, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É forte essa mensagem, né? Então você vê que vários sinais já se cumpriram. Os sinais que Pedro sinaliza, os sinais de Jesus, somente tem um, né, que ainda não se cumpriu, que é a questão de o sol se escurecer totalmente, a lua também não dá a sua luz, as estrelas caírem do céu.
isso aqui ainda não aconteceu, mas certamente o próprio Senhor Jesus falou que nenhuma da sua palavra vai faltar, todas vão se cumprir. Ele disse que o céu e a terra passam, mas a palavra dele não passa, então também vai se cumprir. Por que eu estou falando isso? Por causa de coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, inclusive o ocultismo de muitos líderes religiosos que se julgam ser cristãos, que não prega mais sobre isso, não sinaliza mais sobre isso, porque eles sabem que se eles pregarem sobre o novo céu e nova terra, vai alertar o povo, e o povo não vai se preocupar com as campanhas que eles fazem, ridículas de riqueza na terra. Está entendendo? Então eles não querem pregar sobre isso, eles querem iludir as pessoas, colocar irmão contra irmão, degradando nos seus testemunhos, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, quando a Bíblia está sinalizando que todos esses elementos, tudo que você vê hoje vai ser destruído. Então você deve fazer a maior manutenção e deve ter a maior preocupação com a sua salvação. E não com campanhas materiais ou crescer na terra, ser grande na terra. O Senhor Jesus ensinou que aquele que quer ser grande aqui na terra deve ser o pequeno. E sendo pequeno na terra, terá um galardão no céu. Está entendendo como é que as coisas que a Bíblia ensina é o inverso do que tem sido ensinado dentro de algumas congregações? Então, irmãos, no nome de Jesus, vários sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Abramos os olhos, porque Deus tem falado diariamente através dos acontecimentos. Se você contou no dedo, você viu quantas coisas que Jesus falou, e eu peguei só Pedro, porque Paulo também disse, vários outros servos de Deus, Daniel falou, quantas que eles disseram e já se cumpriram diante dos nossos olhos. E o mais pesado de tudo, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aí Jesus vai dizer assim, quando eles estiverem comendo, bebendo, vivendo uma falsa paz, é aí que virá uma repentina destruição. Como eles viveram em tempos antigos, não aguardavam o dilúvio vir, foi assim que o povo antigo viveu, pouco se lixando para a palavra da verdade, pouco se lixando para aquilo que de fato deve se dar importância, e repentinamente vem uma grande destruição. É assim que vai acontecer no tempo de hoje. Por isso, o Senhor Jesus nos alertou dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí ele diz assim no verso 43 de Mateus 24, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Eu já falei isso aqui, mas quero repetir de novo. Jesus todos os dias está voltando para alguém. Todos os dias. Além dessa volta aqui de forma literal. Mas todos os dias, quando alguém desce a sepultura, pronto, segue-se o juízo. Não tem como voltar mais atrás. Então, vigie, porque você não sabe nem o dia nem a hora que o nosso Senhor há de nos chamar. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.